Olá a todos, que a paz de Deus, a paz e graça, a paz do Senhor esteja com cada um de vocês, beleza? Então, irmãos, que Deus abençoe a cada um e mais um vídeo aqui para você. Um vídeo pequeno, né, irmão? Eu peço desculpa e perdão também aos irmãos e os demais ouvintes em que não tive gravando mais esses dias, irmão. Tempo pouco, tempo corrido também. E por outro lado também é a questão de lugar, que eu tenho que preparar um lugar para mim fazer uma gravação melhor. Entendeu, irmãos? Mas vamos, por enquanto, nós vai gravar assim da maneira que der e que Deus vai nos ajudar. Então, irmãos, eu queria hoje dar mais uma alfinetadazinha na chamada Santa Ceia da Congregação Cristã do Brasil, a Santa CCB, né? Então, como também a Santa Ceia, né? Por que santa? Porque eles dizem que é santa, mas por quê, né? Entre aspas, nada de santa, porque ela é uma ceia imunda. Ela nada de santa, ela é imunda. Ainda hoje eu tive conversando com um cidadão, um cooperador, e eu falei para ele, digo, irmão, se eu fosse um dia voltar, ele me chamou para eu voltar, eu digo, se eu fosse um dia, irmão, para participar da ceia, da CCB, jamais, irmão, uma ceia imunda. Eu falei para ele, é imunda, porque vocês não tiraram o fermento e nem vão tirar, porque a Irmandade ajuda a mentir, a Irmandade ajuda, aceita o mal. Porque Jesus diz, olhar e verificar as Escrituras, porque nela vós vai ter a vida eterna. Então nós temos que estar na Escritura. Eu falei para ele, não tem, irmão, ninguém na terra que prove segundo a Escritura. Eu quero que o cara me prove aqui, que Deus mandou, ou que os discípulos, ou que o próprio Jesus comeu ceia com fermento. Eu quero que alguém me prove na Escritura. Entendeu? Pode ter alguns, como se diz o ditado, alguns imbecil que queira contender. Ah, mas que por isso, não, eu quero saber da Escritura, eu quero saber da lei judaica, eu quero saber do que Deus ordenou no princípio. Como eu falei para este irmão, eu disse, irmão, naquele tempo da consagração, antes de Jesus e até depois de Jesus, se o homem tivesse o fermento na sua casa, bastava ter na sua casa durante 7 dias. Se houvesse fermento na casa do cidadão, alguém seria morto. Alguém era culpado daquilo ali. Então, veja bem, irmão, continuam comendo a ceia, vão comer até o fim. Por quê? Porque não conhece as Escrituras e ainda conhecendo pisa nas Escrituras, entendeu? Pisa na verdadeira palavra de Deus. Ah, porque lá quem manda é o ancião, né? Ah, é o ancião, é o diácono, né? Quem manda é eles, porque a palavra de Deus não vale para eles não. Porque se a palavra de Deus valesse para eles, eles tinham temor. Eles tinham temor. Que nem eu falei para ele a respeito das coletas, dos desvios, entendeu? Eu digo, como é que eles temem? Como é, irmão, você pode falar que alguém vai... você vai servir a Deus? Ah, que não é para olhar. Então Deus é o quê? Eu falei para ele. Então Deus dá o sentimento a você, você põe lá na coleta. Eu sempre falo assim. E aí quem é o mentiroso? Eu digo, tem umas coisas erradas aí, veja bem. Você sentiu dar, tudo bem que você sentiu dar, para os necessitados. Mas então você sentiu dar, da parte de quem? Ou de Deus, ou da sua carne, né? Ou então não dá para se explicar. Mas vamos supor que você sentiu dar. Eu tenho falado para as pessoas, você sentiu dar para o necessitado. Aí quando chega lá, o diabo que governa,
É quem está governando hoje é o diabo em forma de homem. É só, venha para cá. Como eles me falaram há anos atrás. Não, a coleta só é sua até você colocar. Depois você colocar não é sua mais não. Bem verdade que não é sua. Mas você não manda. Ele falou, você não manda mais. Mas só que quem trabalha lá e presta conta vê. Você coloca para uso necessitado, aí vem outro bonitinho, olha, para viagem. Tá roubando, entendeu? Não perguntou se você deu para o necessitado não. E nem quer saber. Quer saber que chegou lá, olha, o desvio tá. Então, você imagina as outras coisas que acontecem entre eles lá. Então, irmãos, é assim. Como eu sempre tenho falado, que as irmãs da impiedade, elas sempre são de parabéns, né? Porque também elas são culpadas disso aí. Só andam na casa dos necessitados, entre aspas, que são amigos, parentes dos pastores de jovens, cooperadores, anciães, diáconos e das próprias irmãs da piedade. É assim. Se tiver um necessitado no meio do caminho, tiver lá aleijado, não dá não. Entendeu? É a lei deles, da congregação, não dá a ninguém não. Então, irmão, é assim, é um pouco, né, de tudo aquilo que eu tenho visto, eu tenho falado um pouquinho, só um pouquinho, porque se fosse para falar tudo, aí não daria tempo da gente nem gravar. Que você ia ficar conversando um dia, 2 dias, 3 dias, o mês inteiro, o ano inteiro, e você não termina de findar os problemas que acontecem entre eles, porque a necessidade foi uma questão em que Deus ordenou desde o princípio a você ajudar o seu próximo, mas na lei da congregação não. Só é para ajudar aqueles queridinhos deles, né? Os mais chegados ainda. Então é assim que funciona lá. E na questão como eu estava falando, da ceia, muita hipocrisia. O irmão, irmão, o irmão tinha que congregar em outro lugar. Eu falei, eu não vou. Perguntou para mim. Sempre perguntam para mim porque eu não congrego mais. Depois dessa pandemia eu não congreguei mais na comunidade. Eu digo, eu não vou lá para um pastor falso profeta, um sem vergonha que não sabe organizar nem a própria casa dele, entendeu? Aí fica lá profetizando coisas diabólicas, demônio, e o povo só dizendo glória a Deus. Eu não estou para ouvir de Satanás, né? Porque quem tem conhecimento da palavra de Deus não vai ouvir de Satanás, não. Eu digo, então, eu ouvi um pastor desse aí, um ancião velho, lodento, né, espiritual, né, como eu conheço, eu digo, irmão, enjoei de ouvir porcaria, porque a palavra verdadeira vocês estão escondendo, vocês escondem, aí fica com aquela blá blá blá, tem que acreditar, irmão, é no que eu falar, no que eu profetizar. Eu tenho falado, eu falei para ele, eu digo, irmão, Deus não está mais não, irmão. Deus não está mais nessa lera de vocês não. Para eu voltar para congregar, se eu fosse para eu voltar para a congregação, sabe como eu voltaria, que é coisa difícil? Eu falei para ele, sabe como eu voltaria? Se a congregação mudasse a pregação dela, mudasse as heresias dela, porque só prega heresia. Se ela mudasse o ritmo de pregar a palavra, porque essa história de ler um versículo da Bíblia, outra das vezes nem ler, fechar os olhos lá e dizer que Deus está revelando, e pregar mentiras diabólicas, como eu dei um exemplo para ele. Eu dei um exemplo assim, eu digo, um pastor de jovem, uns tempos atrás, que eu ainda estava lá trabalhando na portaria, o que ele pregou lá? Ele disse assim, falando da história de José, do Egito, né, na pregação dele lá, e aí ele falou assim, José disse que naquela hora ele estava sendo o homem mais usado por Deus na hora, né? Ele, segundo ele lá, né? Oi, usado por Deus, oi, entre aspas. Sabe o que ele disse? José era músico, mocidade, José era músico. Eu digo, oh, meu Deus, o Espírito Santo está nesse homem assim, mentindo. Espírito Santo sem vergonha, mentindo.
nossa, não é o Espírito Santo que eu conheço, porque Deus, prega a Deus aqui por essa palavra, José era músico, mocidade. José era músico, era. Se você for verificar na escritura, você não acha José, nenhum José músico na escritura. Que eu conheça, não. Mas pelo menos esse José que ele se referia, que era José lá do Egito, que foi governador, na época, no tempo de Abraão, Isaac e Jacó, era no tempo de Jacó, não existia nem música. Na verdade, nessa época era uma coisa muito diferente, quanto mais a história da santa obra de Deus. Eu falei para o irmão, eu digo, irmão, essa história de a obra de Deus que vocês tanto falam, mas que vergonha, a obra de Deus é Jesus, que morreu na cruz. Agora a obra de Deus, que é essa casa de pedra que eles falam, e se esquece de zelar, mas como diz que estão usadas por Deus, intrigadas dos irmãos e pregando lá as santas profecias dele, né? As santas profecias, só pode ser santa mesmo. Então, quer dizer, eles pregam, é uma coisa que muito me decepcionou isso há muitos anos. Destruir a vida de muita gente com essa santa palavra deles. Vamos ouvir agora a santa palavra de Deus, irmão. Porque o santo Imelba só lá vai pregar amanhã que a crente da de CCB tem que aceitar agora as outras igrejas, não é assim? Diz que agora, não, irmão, Deus não salva só aqui na congregação mais não, agora só estão esperando os santos anciãos dizer e liberar que a Santa Ceia, né, vai ser tirado o fermento. Não quero fazer sem fermento não, porque dá trabalho, diz que é ruim de comer. Mas é porque eles querem, como eu falei para o irmão, eles querem blasfemar, isso se chama blasfêmia. No momento, no primeiro dia, no dia que eu descobri que tinha fermento, eu fiz igual o outro. Nesse dia eu ainda pequei, porque eu experimentei. Eu pequei perante Deus. Aquilo se chama uma blasfêmia contra Deus. Deus é santo, 3 vezes santo. Como é que o homem pode fazer uma porcaria de um pão fermentado, cheio de podrura, né? Cheio de vírus, bactéria, como diz a Escritura. A Escritura fala disso, porque o fermento ele se torna isso. Deus é tão bom que deixou nós comer o pão, comer o bolo. Tudo bem, Deus deixou. Agora, no dia de se consagrar a Ele, tem que entender que aquilo ali é um vírus, é um fungo que foi criado. E Deus disse, vós sois limpo. Então, Deus mandou se purificar. Se nós somos limpos, se Deus disse assim, eu sou santo, vós tem que ser santo também. Mandou se purificar durante 7 dias. Está escrito. Agora, a Santa CCB e as demais santas que estão por aí dando o pão com fermento ao povo, e muitos já estão sabendo da verdade, porque tem um servo de Deus aqui e muitos outros servos de Deus de outras igrejas que eu já participei. Aqui no YouTube eu tenho visto pessoas nessa forma, ensinando, como eu vi um irmão pastor, em certa época, falando um pastor, ele dizendo assim, se o seu pastor na sua igreja te dá o pão com fermento, não coma não, irmão, isso aí não é na ceia do Senhor, não. Então esse irmão, ó, ele está de parabéns, que Deus abençoe ele, porque ele está falando a verdade. Então, irmão, era isso que eu queria dizer, e que Deus preparar, eu vou gravar mais vídeo, e já quero pedir a cada um de vós, deixe o seu like, compartilhe meus vídeos nas suas redes sociais e bora, irmão, botar para esquentar, que é para nós divulgar essa farsa que existe no meio dos cristãos. Então, irmãos, que Deus abençoe a cada um e que não se esqueça, irmão, de me ajudar aqui. Ajuda esse servo de Deus a divulgar a verdade, irmão. Porque a verdade é o evangelho, é a palavra de Deus. Não é aquela que o ancião prega lá não, dizendo que é a santa e esqueceu da Bíblia. Não, a palavra de Deus, ela é a Escritura. Que Deus abençoe
e que a paz do Senhor fique com todos. Amém.